estamos aqui para ouvir do Senhor. Por isso, Senhor, fala conosco. Pai, que a Tua palavra nos levante nessa manhã. A Tua palavra possa penetrar em nossos corações. Ó Deus, quebrando toda mentira, todo sofisma. Ó Deus, e trazendo luz, Pai, no nosso espírito. Traz, ó Deus, revelação. Queremos sair daqui hoje motivados pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Tem só mais um recado que eu esqueci. Semana que vem, no sábado, será o nosso arraiá. Amém? A nossa festa caipira, como nós sempre fazemos. Então, se prepare, prepara a sua fantasia. Vai ser uma bênção, um dia de comunhão. Amém? Um dia de festa para nós estarmos juntos. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero falar hoje a respeito de fé. Fala assim comigo, fé. Fé é a base da nossa vida. A base de tudo que nós fazemos é pela fé. Tudo o que gira em torno da vida da igreja é baseado na fé. Então você acabou de ofertar. Por que você ofertou? Porque você crê em alguma coisa. Você está aqui hoje, num domingo de manhã, você poderia estar na sua casa dormindo, descansando, mas você está aqui hoje para cultuar ao Senhor por causa de uma fé. Você crê em alguma coisa. E hoje eu quero falar a respeito de fé, mas a verdadeira fé. Eu quero falar de fé por dois motivos. O primeiro motivo é porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se a sua intenção em algum momento da sua vida é agradar ao Senhor, eu vou te dizer, é necessário que haja fé. Agora, qual fé? Você sabe, nós podemos crer em muitas coisas, mas tem uma fé exata, tem uma fé correta, que é a qual o Senhor se alegra. Entende? E o segundo motivo que eu quero falar de fé é porque a palavra de Deus também diz que o justo vive pela fé. A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Aí eu te pergunto, o justo viverá por qual fé? Talvez você deve estar pensando, pastor, eu creio que Deus é poderoso para fazer muitas coisas. Quantos creem? Aleluia. O diabo crê também? Sim ou não? Obviamente, senão ele não nos atacaria. Deixa eu te fazer a pergunta. Se sem fé é impossível agradar a Deus, quando temos fé, nós agradamos ao Senhor? O fato do diabo também crer que Deus é poderoso, o Senhor se agrada disso? Sim ou não? O Senhor se agrada na fé do diabo também? O Senhor Jesus diz, você crê nisso? Os demônios também creem e temem. Então Deus se agrada? Não se agrada. Não se agrada a fé do diabo. Então não é qualquer tipo de fé que agrada ao Senhor. A fé que agrada a Deus é a fé pela qual nós vivemos. O justo vive pela fé. A fé que eu quero falar hoje é a fé da justificação. Você pode crer que Deus é poderoso, sim ou não? Você pode crer que Deus pode fazer. Você pode crer que Deus pode mover. Mas a pergunta é, você crê que Deus perdoou os seus pecados? Você crê que o Senhor justificou você e eu na cruz do Calvário? Eu quero te dizer uma coisa, essa é a fé que agrada ao Senhor. Essa é a fé que move os céus. E nós precisamos viver a nossa vida baseado nisso, na justificação pela fé, na justificação, no perdão dos nossos pecados. Não tem como, irmãos, você agradar a Deus com qualquer outra coisa. Não existe obra que podemos fazer que possa alegrar o coração de Deus. A única obra é você crer que Ele já fez tudo por nós por causa do seu perdão. Sabe, eu quero mostrar para você
na palavra de Deus a questão do poder e a fé em Cristo. Porque às vezes nós achamos que Deus pode mover porque cremos no poder dele. Mas eu quero te falar que não é bem assim. O poder só se manifesta quando você tem uma crença correta. Quer ver? Abre lá a sua Bíblia em Marcos capítulo 16, no verso 16. Se puder projetar para mim, Marcos 16, 16. Olha o que a palavra de Deus diz. Quando já abriram, diga amém. Quem não abriu, acompanha aqui. E se inscreve no Ceifeiros. Olha o que a Bíblia diz. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Próximo. E esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beber, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém. Então presta atenção aqui. A palavra de Deus diz que os sinais vão nos acompanhar. Quantos já experimentaram algum desses sinais? Os sinais vão nos acompanhar. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você crê que Deus tem poder para fazer? Não é o suficiente. Não é o suficiente. Sabe por quê? Porque outros lugares também têm poder. Pastor David Po Yang Cho, ele diz que lá na Coreia do Sul, a maior dificuldade que ele tinha para pregar o evangelho era a respeito dos milagres. Porque ele diz o seguinte, que da mesma forma que o Senhor pode curar, lá o yoga também cura. A meditação lá também cura. Então quando as pessoas falaram, vem que o Senhor pode te curar, as pessoas falaram, sim, eu acredito, Deus pode me curar, a meditação pode me curar, o yoga pode me curar, então eu não preciso ir para a igreja. Então ele fala no livro dele, que você apostar suas fichas no poder, não é suficiente. E eu quero dizer algo para você também, às vezes muitas pessoas vêm para a vida da igreja, em busca do poder de Deus. Vêm para a vida da igreja porque querem o poder, mas eu quero te falar que o poder não existe simplesmente para nós consumirmos, mas o poder é apenas um sinal. Pastor, poder é um sinal do quê? Põe para mim lá de novo, Marcos 16, 16, deixa no versículo. Deixa eu te fazer uma pergunta, ou melhor, vamos ler aqui. O Senhor diz, depois eu faço. Quem crer, for batizado será salvo e os sinais vão seguir. Quem crer em quê? Quem crer em quê? Que os sinais existem? Coloca o verso anterior. Olha o que o Senhor disse. Disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Porque quem crer no evangelho, os sinais vão acompanhar. Os sinais só acompanham aquele que crê no evangelho. E o que é o evangelho? O evangelho é a boa notícia de que estávamos condenados, mas Cristo veio, morreu e pagou pelos nossos pecados. Se você crê nisso, o poder de Deus vai acompanhar a sua vida. Sabe, a Bíblia conta histórias, e uma delas é de pessoas que criam no poder, mas não criam no evangelho. Quem lembra aqui dos discípulos, os filhos do sacerdote, está lá em Atos, eles foram expulsar demônios e tomaram a surra do demônio. Quem lembra dessa história? A Bíblia conta, eles estavam lá expulsando demônio, e eles falam, sai em nome de Jesus, a quem Paulo prega. O demônio ficou enfurecido, falou, peraí, Jesus eu sei quem é, Paulo também sei, mas e vocês, quem são? E a Bíblia diz que eles tomaram uma surra, a ponto de saírem nus, rasgaram a roupa deles todinha.
Eu não sei, eu sei que essa passagem não é muito encorajadora para você. Porque quando manifestar um demônio na sua célula, você vai lembrar dessa passagem. Você vai ver, deixa eu ver se eu estou com uma roupa boa. Deixa eu ver se rasga, não rasga. Vamos para a luta. Não, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe por quê que os demônios não saíram? Porque aqueles discípulos estavam com a fé errada. Eles criam em Cristo, a quem Paulo pregava, mas não ao Cristo que foi crucificado por eles mesmos. Eles acreditavam apenas que Deus tinha poder. Mas eu quero dizer uma coisa: o poder só acompanha quem crê no Evangelho. Isso é muito difícil, irmãos. A maioria conseguirem prosperar. Sabe por quê? Porque só prospera quem crê que foi justificado. Às vezes nós até acreditamos que Deus pode fazer na vida do outro, mas na minha, na minha eu não sei. Não, essa semana não foi uma semana muito boa. Deus pode fazer na vida do Rodrigo. Mas amém. Mas na minha, não, eu ainda vou me consertar. Eu ainda preciso tomar algum jeito na minha vida. E deixa eu te falar, se você tiver que tomar jeito toda vez, Jesus não precisa te dar jeito nenhum. Jesus veio para ajeitar as nossas vidas. Se você acha que você, por si só, vai ajeitá-la, então você não precisa de Cristo. Esse é o maior problema. Pastor, eu não falo dessa maneira, não é bem assim que eu creio, não é bem assim, mas as nossas atitudes demonstram isso. Demonstram isso. E eu quero mostrar para você na Bíblia que o alvo do Senhor nunca foi manifestar o poder por si só, mas porque o poder é apenas um sinal de que os nossos pecados foram perdoados. E a nossa fé precisa estar totalmente fundamentada nisso. Amém? Primeiro exemplo que eu quero dar para você, eu quero mostrar dois exemplos. Um no Antigo Testamento e um no Novo. No Antigo Testamento, está na última praga. O povo estava saindo do Egito, eles estavam sendo escravizados pelo faraó. E aí então o Senhor chama Moisés, leva eles a serem libertos do Egito. Mas antes de eles serem libertos, Deus envia 10 pragas. Fala assim comigo, 10 pragas. E é interessante essas 10 pragas, porque quando você lê a palavra de Deus, diz, o Senhor fala para Moisés, olha, vai lá, pede para Faraó te liberar. Eu vou endurecer o coração de Faraó, ele não vai deixar. Irmãos, eu não sei você, mas eu tenho um nível de TDAH assim muito grande, que eu me coloco na história e eu fico pensando se fosse eu. Às vezes eu estou lendo a Bíblia, eu fico só em um versículo, porque eu começo a viajar. Eu fico pensando, se eu fosse Moisés, eu não ia não. Porque o Senhor vai endurecer, eu vou lá fazer o quê? Então Deus falou, vai, pede para sair. Eu vou endurecer. Eu já responderia, se o Senhor vai endurecer, resolve tu. Eu vou lá para ficar tomando na cabeça? O Senhor tem que me ajudar, Senhor. O Senhor tem que convencer. Mas não tem um propósito nisso. Deus endureceu e resistiu. Faraó resistiu por 9 vezes. Na 10ª, Deus dá então uma chave. Deus dá a saída. As 9 pragas foram pragas que destruíram o Egito. E Deus propositalmente fez com que o Egito fosse destruído pelas 9 pragas. Mas a 10ª, Deus então quer mostrar algo. Sabe por quê? Porque é o seguinte, todas as vezes que Deus falava para Moisés, vai lá, fala para Faraó liberar vocês, e aí Moisés perguntava, Senhor, mas o que eu vou fazer para o Faraó deixar? Aí Deus falava, pega um cajado, joga no chão, e o cajado vai virar uma cobra. E aí Moisés, todo animado, fala, aleluia, isso é poderoso.
Pegou o cajado e falou: vou pegar um tronco, que vai virar sucuri. Jogava e virou uma cobra. E aí Faraó olhou e falou: então deixa eu te mostrar uma coisa também. Chamou os feiticeiros de Faraó. E eles fizeram a mesma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Eles foram liberados porque viram o poder? Sim ou não? Não. Não foram liberados porque viram o poder. Porque você vê nas 9 pragas, o poder de Faraó também se manifesta. O poder do inferno também se manifesta muitas vezes. E o Senhor está mostrando isso propositalmente. E aí então 9 pragas se passam. Na 10ª, que é a que eu quero falar para os irmãos, está lá em Êxodo, capítulo 12, do 1 ao 13. Vamos ler? Do 1 ao 13, Êxodo 12, do verso 1 ao 13. Hoje você vai ler muito a Bíblia comigo, amém? Quantos estão dispostos? Diga amém. Amém. Diz o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será principal dos meses, será primeiro do mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele, seu vizinho, o mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quanto bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e nas vergas da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Tem célula que não ia sobrar nada do cordeiro. Dessa maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde o homem até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Até o 13 só? Aleluia, me empolguei. Ok. Então, esse daqui foi a instituição da Páscoa. E o Senhor diz o seguinte: Eu vou guardar vocês. Vocês vão matar o cordeiro. Vocês vão entrar dentro da casa. Vão passar o sangue nos umbrais. E depois o anjo da morte vai passar e matar todo primogênito da casa que não tiver o sangue. O que o Senhor está querendo nos mostrar aqui? Então alguns versos anteriores, ele diz o seguinte: eu sou o Senhor. Todas aquelas pragas, ele fala, que vai destruir os deuses do Egito. Deixa eu te contar uma coisa. Os deuses do Egito são as 9 pragas que o próprio Deus fez destruir o próprio Egito. Por que o Senhor fez com que aquelas pragas que representam os deuses do Egito destruíssem o próprio Egito? Para dizer o seguinte: ainda que os seus deuses tenham poder, ele não pode perdoar os seus pecados, por isso eles vão matar vocês. Mas ele diz: eu sou o Senhor. Para os meus, aquele que tiver o sangue
não vai morrer, porque além de poder, eu posso perdoar o pecado daquele que crê. Você está entendendo a diferença da questão de você buscar o poder e de você crer na justificação? E um dia eu estava orando e pedindo para o Senhor revelação disso. E eu estava questionando, perguntando ao Senhor: Senhor, por que o anjo da morte não matou aqueles que tinham sangue nos umbrais? Sabe por quê? Porque a 10ª praga era a morte do primogênito. Toda aquela casa que não tinha o sangue, ia morrer os primogênitos. Ou seja, se o pai da família era o primeiro filho da casa dele, ele morreria. Se a mãe fosse a primeira filha, ela morreria. O primeiro filho da família morreriam. Os primeiros gados da família morreriam. Tudo que é primogênito morreria. Mas por que que o anjo da morte não matou os primogênitos que tinham sangue na porta? E um dia o Senhor falou para mim. Ele disse: porque quando o anjo passava e viu o sangue na porta, ele disse: aqui já morreu o primogênito deles. E ia para a próxima família. A Bíblia diz que o Senhor Jesus é o primogênito de muitos irmãos. Se você crê que o nosso primogênito já morreu por nós, você vai receber perdão. E o poder de Deus vai se manifestar na sua vida. Quantos creem nisso? O segundo exemplo que eu quero dar para você está lá no Novo Testamento. Lá em Lucas capítulo 5, no verso 17, um episódio que o Senhor Jesus cura alguém. Diz assim, Lucas 17, verso 24. Vamos ler? Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando, e achava-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia, de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde conduzi-lo, por causa da multidão, subiram ao eirado e o desceram no leito por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Pode parar por aqui rapidinho. Bom, os irmãos conhecem a passagem. Jesus estava na casa, estava muito cheia, era o evento ponte. Chegou então 4 amigos e trouxeram um paralítico. Não dava para chegar com o paralítico até Jesus. O que eles fizeram? Tiveram uma brilhante ideia: vamos descer pelo telhado. Eu fico imaginando, devia ser uma cena magnífica. Imagina você na sua casa, no evento ponto, daqui a pouco você começa a escutar uns barulhos, pá, e telha quebrando, você fala: misericórdia, o que está acontecendo? Daqui a pouco, 4 pessoas descendo um paralítico na corda. E aí eu acho que os discípulos até se ficaram atentos. Não, calma aí, vamos parar, o que está acontecendo? Acho que Jesus falou: não, deixa, está interessante. Eu fico imaginando, irmãos, a cara do paralítico, que devia ter chegado lá embaixo com a vergonha. Na hora que o paralítico chegou, a expectativa das pessoas era que o paralítico fosse curado. E os fariseus estavam ali: vamos ver agora o que ele vai fazer. Jesus olhou para o paralítico e falou: filho, os seus pecados estão perdoados. Aquilo deixou os fariseus furiosos. Espera aí, como assim? Como que os pecados dele estão perdoados? Por que está perdoado? Quem ele pensa que é? Só pode perdoar quem é Deus. Sabe por quê? Deixa eu te contar uma coisa.
Naquela época, a enfermidade era sinal de maldição. Enfermidade era sinal de maldição. Enfermidade era sinal de alguém que estava debaixo da maldição da lei. Tanto é que em outros momentos, veio então um cego, né? O cego que Jesus faz um barro e cura ele. Quando esse cego chega, os discípulos perguntam para Jesus: mestre, quem pecou para que ele ficasse assim? Foi ele ou foram os pais dele? Ou seja, a enfermidade era sinal de maldição. E aí então os fariseus ficaram indignados porque ele pensou o seguinte: como alguém que está debaixo de maldição, pode ser perdoado pelos pecados? Porque se ele fosse perdoado pelos pecados, ele não seria paralítico. Os fariseus pensavam o seguinte: eu sou perdoado porque eu sou perfeito. Ele não pode ser perdoado. O sinal de que ele não pode ser perdoado é que ele é um paralítico. E aí Jesus então, pode passar o próximo verso, diz o seguinte: Jesus fala: mas para que saibais que o Filho do Homem tem poder, tem sobre a terra a autoridade para quê? Todo mundo no 3, 1, 2, 3. Para que o mundo saiba que Jesus tem poder para perdoar os pecados. O que ele diz ao paralítico? Eu te ordeno, levante, toma o teu leito e vai para a sua casa. Jesus podia curar imediatamente aquele paralítico, mas antes ele queria ensinar o maior princípio que nós precisamos aprender: só pode receber poder quem crê no perdão. Só tem poder quem crê no perdão. Só pode prosperar quem crê no perdão. Só pode ter uma família abençoada quem crê no perdão. Só pode desfrutar de multiplicação quem crê no perdão. Ah, eu prospero porque eu sou bom. Ah, eu faço porque as coisas acontecem porque eu fiz. Não tem a ver com você. Se você crê no perdão, as coisas podem acontecer na sua vida. O poder pode se manifestar na sua vida. Você só precisa crer no perdão. Você sabe, a coisa mais difícil é acreditar nisso. Sabe por quê? Porque é o momento que você precisa parar de olhar para si e olhar para Cristo. Esse é o exercício da vida cristã mais difícil. Mais difícil é parar de olhar para nós e começarmos a olhar para Cristo. Quando multiplica uma célula, o que você pensa rapidamente? Ah, o líder é bom. Clodoaldo multiplicou. Meu Deus, me conta o que você fez. Você percebe? Ninguém responde: eu multipliquei porque eu criei no perdão. Alguém prospera, ganha dinheiro, aleluia, ganha um carro zero. E aí pergunta: por que você ganhou esse carro? Não, eu economizei a vida toda, reduzi custos. Mas ninguém responde: eu ganhei porque creio no perdão. Você percebe? Até quando somos curados, você pergunta: por que você foi curado? Ele fala: eu fui curado porque Deus me curou. Mas você não vê as pessoas perguntando: eu fui curado porque eu criei no perdão. Mas você pode ter certeza, lá no céu você vai encontrar alguém que era paralítico e foi curado e viveu uma vida de vitória. E ele vai dizer para você: eu fui curado porque os meus pecados foram perdoados. Achei que seria curado porque Deus é poderoso. Achei que seria curado porque eu me comportei bem. Mas eu fui curado porque o Filho de Deus perdoou os meus pecados. Sabe, é essa fé que nós precisamos ter. É essa fé. Por quê? Porque essa fé vai nos levar a ter um posicionamento correto. Hoje é dia de você renovar a sua fé no Senhor. Hoje é dia de você renovar a verdadeira fé que o Senhor tem, que o Senhor se agrada que tenhamos. E qual é o comportamento que o Senhor nos dá, que nós temos quando temos a fé correta?
duas coisas acontecem na minha vida e na sua vida. Quando cremos da maneira correta, duas coisas acontecem. A primeira, nós descansamos. Diga assim: eu descanso quando creio na justificação pela fé. Por que as pessoas vivem atribuladas? Por que muitos vivem preocupados? Por que muitos vivem ansiosos? Porque não consegue descansar na obra que foi consumada. Não consegue descansar no trabalho que Cristo fez. Deixa eu te falar uma coisa, isso é muito sério. Quando você não sabe descansar em Deus, você não confia que Cristo foi o sacrifício perfeito. Quer ver um exemplo? Eu arrumo as cadeiras aqui para os irmãos. Vai acabar isso, viu? Estou passando para o pastor Neto. Falei para o pastor, vai ter a cerimônia de multiplicação. E nas células, quando levanta um líder, você passa o bastão, eu vou passar o molho de Chaves. Vai ser uma cerimônia, o pastor Neto vai ser ungido com molho de Chaves. Então, eu arrumo as cadeiras de um jeito. O jeito que eu arrumo é perfeito. Para mim. Aí eu arrumo as cadeiras do jeito bonitinho. E aí chega aqueles jovens bem intencionados. Pastor, quer uma ajuda? Eu falo, ajuda, quero. Aí eles arrumam. Se eu não ficar de olho, vai sair tudo torto. De um lado 10 cadeiras, do outro 8. Eu não sei, mas eu fico penso. Eu prego assim, porque tem 10 aqui e 8 nessa. Corredores não iguais me dá agonia. Agora, se eu falo para esse jovenzinho, então arruma aqui para mim e eu vou tomar um café. Você acha que eu tomo café em paz? Eu tomo café pensando, vou ter que fazer tudo de novo. Por quê? Fizeram errado. Deixa eu te dizer uma coisa, quando você não consegue descansar em Deus, você está fazendo a mesma coisa. Eu vou ter que morrer nessa cruz direito. Porque eu não acredito no que Ele disse. Ele fala que eu vou prosperar, eu olho para minhas contas e não prospero, eu acho que eu vou ter que subir nessa cruz e fazer do jeito certo. Você não consegue dormir, você não consegue descansar. E lá em Hebreus, projeta para mim, Hebreus capítulo 4, a partir do verso 1, olha o que a palavra de Deus diz. Temos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenham falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se Deus com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naquele, pode deixar até aqui, naquele que a ouviram. O autor de Hebreus está dizendo o seguinte, olha, porque não entraram no descanso, não puderam receber a promessa. E nós anunciamos a mesma mensagem, mas essa mensagem não foi acompanhada de fé. Não creram na mensagem. Não creram na mensagem. E porque não creram na mensagem, não conseguiram descansar. E porque não descansaram, não desfrutaram da promessa. Mas olha o que diz no verso seguinte. Nós, porém, diga nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira. Nós que cremos, entramos no descanso. Eu quero te fazer a pergunta, você crê? Porque se você crê no Evangelho, você vai aprender a descansar em Deus. E o poder dele vai se manifestar na sua vida. Você crê? Você consegue descansar
crendo que Deus está fazendo, mesmo que você não esteja vendo? Você crê? Então a primeira coisa, louvor pode subir, primeira coisa que o Senhor quer nos levar a ter a fé correta é descansarmos nele. Você sabe, tinha uma prática no Antigo Testamento que o sacerdote tinha que fazer todos os dias um trabalho. Ele fazia um trabalho no átrio, que era a parte, era o quintal do tabernáculo. Ele fazia um trabalho no lugar santo, e uma vez por ano ele ainda assim entrava no Santo dos Santos. Todos os dias o sacerdote entrava no lugar santo, ele entrava no átrio, entrava no lugar santo, e tinha muitos móveis lá. Mas em todos esses lugares tinha a falta de um móvel. Tinha candelabros, tinha altares, tinha mesas, mas não tinha cadeira. Aonde tem mesa tem que ter cadeira, sim ou não? Porque senão, como é que nós vamos sentar? Sabe por que não tinha cadeira? Porque o sacerdote não podia descansar. Depois daquele trabalho, vinha um outro turno e fazia o mesmo trabalho. Aí daqui a pouco um outro turno e vinha o mesmo trabalho 24 horas por dia. Porque o sacerdote tinha que fazer sacrifícios por pecados específicos. Irmão, você tem noção do que é fazer sacrifício por pecados específicos? Ah, briguei com a esposa. Tá vendo? Lá vai nós comprar um boi. Leva para o sacerdote. Aí tinha irmãos que já levava 2 bois e falavam, não, isso aqui é porque eu vou voltar e bater nela de novo. Aí mata o boi. A família pobre pegava um pombinho, levava o pombinho, pequei sacerdote. O sacerdote trabalhava 24 horas. Era 24 horas, matando boi, matando cordeiro, matando pombinho. E vai, faz o trabalho. Aí ele sai, vai se trocar. Entra outro, e entra outro, entra outro. 24 horas, tinha que manter o trabalho. Então tinha cadeira para quê? Não tinha cadeira, porque não tinha descanso. Mas a palavra de Deus diz que quando Cristo chegou nos céus, o que ele fez? Ele assentou-se. Sabe por quê? Porque não ia ter outro turno. Ele fez o trabalho completo. Ele concluiu de uma vez por todas o trabalho. E porque ele se assentou, Paulo diz, nós também nos assentamos com ele nas regiões celestiais. Nós estamos assentados com Cristo. Por isso eu quero te falar, aprenda a descansar em Deus. Sabe, quando não tiver mais nada o que fazer. Ah, pastor, já tentei de tudo. Experimenta dormir. Pastor, como é que dorme? Vou te ensinar. Eu sou muito bom em dormir. Eu durmo no meio de uma obra, de uma construção. Eu deito, durmo. No morro de areia, durmo. Na pedra, durmo. Na garupa da moto, Clodoaldo lembra? Durmo. Andava de moto com o Clodoaldo, ele andava assim. Ele virava e segurava, porque às vezes eu dormia também. Por quê? Aprendi a descansar no Senhor. Não é isso não. Isso era um problema. Mas espiritualmente, você precisa aprender a dormir. Você precisa aprender a dormir. Quando o jovem rico chegou diante de Jesus, ele chegou cheio de coisas. Ele falou, Senhor, como que eu faço para ter a vida eterna? E Jesus falou para ele, segue os mandamentos. Sabe o que o jovem rico disse? Isso eu já faço desde criança. Jesus falou, é? Então vem tudo que você tem e me segue. Ele falou, não tem disposição. Sabe qual que era a resposta que Jesus queria ouvir dele? Jesus queria ouvir que o jovem rico falasse, é impossível cumprir os mandamentos. Se o jovem rico falasse, é impossível cumprir os mandamentos, Jesus falou, então me segue. Não precisa ser pobre para seguir Jesus.
Graças a Deus. Não precisa ser pobre para seguir Jesus. Eu já cansei também de ser pobre, esperando ficar rico. O alvo do Senhor você não precisa ser pobre não. Se ele falasse é impossível cumprir os mandamentos, Jesus fala, então me segue, porque comigo só anda quem não consegue cumprir a lei. Mas aquele jovem rico falou, eu cumpro toda a lei. Aí Jesus fez ele ser reprovado na primeira. Jesus falou, então vem tudo que você tem e me segue. Ele falou, não dou conta. Jesus falou, pois é, o primeiro mandamento amarás o Senhor seu Deus acima de todas as coisas. Você não tem disposição de me amar acima do dinheiro. Primeiro mandamento, você foi reprovado. Mas vive sua vida. Talvez aquele jovem cria que Jesus podia fazer, tinha poder, tinha isso, tinha aquilo, mas talvez não experimentava de nada. Por quê? Não cria na forma correta. Creia na justificação pela fé, e você vai descansar em Deus. Mas a segunda coisa que o Senhor quer trazer em nós é uma posição de quem crê. Porque Tiago diz, a fé sem obras, ela é morta. Se você crê que mas não vive como, sua fé não vale de nada. Então o que Tiago está dizendo aqui? A sua fé tem que ter frutos, e esses frutos demonstram que você realmente crê. Se eu creio que Deus vai abençoar minha família, então eu não vou desistir dela. Todo dia eu vou orar. Minha esposa, o meu esposo, meus filhos vão converter e vão vir para o Senhor. Se você não crê, você desiste. Sabe, a vida cristã, irmãos, eu vou te falar, é muito difícil. Não é fácil ser crente, não. Eu vou ser sincero com você, não é fácil ser cristão, porque é uma vida que você tem que viver com base naquilo que você não vê, com base naquilo que você não sente. Por isso é que a Bíblia diz que nós somos loucos para o mundo, porque o mundo olha para nós e fala, esse povo está vendo coisa. E sabe qual é a verdade? Não estamos vendo nada não, nós estamos igual a vocês. Vocês não estão vendo? Eu também não estou vendo. Mas eu não ando pelo que vejo, eu ando pelo que creio, porque o justo vive pela fé. Se eu creio, eu faço, eu declaro, eu profetizo. Por quê? Porque eu creio, Ele já fez por mim, Ele já me deu. Aleluia. Quero convidar você a ficar de pé. Nós estamos indo para São Miguel Paulista. Pastor, o que você tem? Nada. Foi tudo emprestado. Daqui. Estamos com a intenção de não devolver. Como é que você vai? Quanto é que você tem no bolso guardado? Nem bolso temos. Mas nós cremos, o Senhor já fez. O Senhor já fez. Se a igreja não parou há quase 2000 anos, nem agora que vai parar. Ele fez, Ele já fez. É uma verdade. Eu vou te dizer algo. Deus vai cumprir as promessas que Ele fez para você. Pastor, o que eu tenho que fazer então? Creia e declare, Ele já fez, eu creio, e descanse. Faça como se Ele já tivesse feito. Viva como se as coisas já tivessem acontecido. Tem um testemunho que eu vi um tempo atrás na internet de um pastor, meu Deus, chorei tanto com esse testemunho. Que ele diz que
Ele é filho adotado e teve um dia que não tinha comida e o pai adotivo era pastor. Eles chegaram em casa todos os dias, comiam macarrão com frango. Quem já viu esse vídeo? Irmãos, depois você pesquisa. E ele disse que teve um dia que não tinha um grão de arroz para comer. E ele era pequeno, tinha 10 anos, não entendia nada. Mas o pai chegou em casa, colocou os pratos na mesa e chamou a família para comer. E ele pensando: gente, mas nós vamos comer o quê? O prato está sem nada, não tem comida. Será que meus pais estão jejuando? Será que está acontecendo alguma coisa? O pai agradeceu a Deus e falou: todos os dias nós cantamos um louvor e comemos macarrão com frango. Hoje não tem o macarrão com frango, mas mesmo assim nós vamos louvar ao Senhor. Quando ele fez isso, tocou a campainha. Chegou alguém com umas compras e falaram: olha, Deus mandou eu trazer isso aqui para vocês. E algo dentro de mim falou: leva algo pronto para eles comerem agora. Ele falou: eu procurei de tudo para trazer, mas ele falou: eu não achei lugar assim aberto, e a única coisa que eu consegui trazer para vocês comerem agora é macarrão com frango. Vocês aceitam? Deixa eu te contar uma coisa: Deus é fiel. Se você não se assentar à mesa, você não vai conseguir ver Ele colocando as coisas diante de você. Assente-se à mesa em fé, proclame em fé. Tem muita coisa que o Senhor prometeu para você, não desista disso. Hoje eu quero orar para que o Senhor ative e renove a nossa fé. Fé na justificação, porque o poder vai nos acompanhar se cremos que Ele já perdoou os nossos pecados. Feche os seus olhos e comece a proclamar as verdades do Senhor. Comece a falar: Senhor, eu creio na justificação pela fé. Eu creio que os meus pecados foram todos perdoados na cruz do Calvário. Não há maldição sobre a minha vida. Por isso hoje eu me posiciono em fé e creio que já recebi todas as coisas já estão diante de nós, porque Ele conquistou. Oh, se você crê que o Senhor tem poder para perdoar os seus pecados e os sinais vão te seguir, sai do seu lugar, vem aqui à frente e comece a declarar: eu recebo hoje, eu declaro, já foi conquistado, já foi consumado, já foi alcançado tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo